Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, gente querida. E nós estamos aqui com vocês novamente, João Pedro e eu, iniciando mais um Lola Talk aqui na nossa Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. E hoje o nosso bate-papo é sobre a importância, engajamento, amor, a vida da igreja e também os caminhos que nos levam até o engajamento e o amor à nossa comunidade. E a nossa convidada de hoje é a Carla de Ribeirão Preto, Carla Marlene Freitas Lausmann Lopes. E daqui a pouquinho ela vai estar com a gente. E vamos nessa, né, João? Boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Elfi. Tudo bem, estamos levando. Muito boa tarde também a você, ouvinte da Lola Paluter, nesta quinta-feira. Vamos para mais um Lola Talk. Vamos começar ouvindo uma música, um hino de louvor, daqui a pouco a gente tá de volta. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. E já vamos conversar com a Carla, que está aqui com a gente, que vai falar um pouco mais da sua vida, engajamento na comunidade de Ribeirão Preto, que é a parceria aqui com a nossa comunidade no bairro dos Pires. O nosso tema é vida e fé, amor pela Igreja de Jesus. Mas antes lembramos também que hoje o programa é diferente, né, João? Pois é, o programa de hoje está sendo gravado, não estamos ao vivo aqui no estúdio, mas você pode participar com uma pergunta, com um comentário, que o estagiário estará aqui no estúdio para ler o seu comentário. Motivamos também a você enviar o nosso link, lembrando sempre do nosso site www.lolapaluter.com.br. Baixe nosso aplicativo para Android, Lola Paluter. Aproveite para nos seguir lá no Instagram, @lolapaluter. Toda semana tem postagem nova, tem conteúdo legal lá para vocês também. Anota aí o nosso WhatsApp então, 19997637888. E é isso então, e vamos lá. Boa tarde, Carla. Bem-vinda aqui no Lola Talk.
Que alegria poder te receber e conversar contigo também nessa tarde. E então, quando eu fiz o convite para você, eu desafiei a você falar um pouquinho da sua vida, né? A sua história de engajamento com a igreja, de participação. Eu sei que é uma história longa, né? Desde criancinha já, desde menina nova. E como é que você veio parar em Ribeirão Preto e também o teu envolvimento sendo uma liderança em Ribeirão Preto? Então conta para nós um pouquinho da tua história de vida e também na igreja com a comunidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, boa tarde a todos. Bem, sou nascida gaúcha, criada goiana, paulista já por coração, e assim começou a história, né? Lá no Rio Grande do Sul, onde eu fui batizada, com a migração das famílias para Goiás, questões agrícolas, comecei a participar lá em Cristalina, em Goiás, onde eu também comecei a participar no culto infantil. Do culto infantil passei para o ensino confirmatório, e sempre aquela paixão pela igreja, participando de estudos bíblicos, cultos infantil. E na época que eu entrei no ensino confirmatório, comecei também a trabalhar com crianças. Voltei para o culto infantil, porque eu não queria largar aquele ninho, né? Cantinho da gente. Comecei a trabalhar com as crianças como professora do culto infantil. E essa paixão foi crescendo, a paixão pela igreja. Durante vários anos, trabalhei em Cristalina, então, com as crianças, acabei me envolvendo com a juventude, participei no sínodo de vários retiros. Na época, cheguei a assumir liderança sinodal do sínodo. João, a Carla tem várias histórias para contar, de retiro, aí, ó. Tem mesmo, vários carnavais. Olha. Vários carnavais por aí, participando de retiros. Foi onde a primeira vez eu vim participar de uma semana de criatividade por causa das crianças em Campinas, onde conheci o Lar Belém. Isso lá pelos anos de 1995, olha. Que adolescência, nossa adolescência. Depois disso, daí, em 99, eu acabei vindo passear. Eu falo que eu vim com uma malinha para ficar uma semana em Ribeirão Preto, passeando. E cá estou eu já praticamente 24 anos em Ribeirão Preto. Olha só. Quase a mesma idade da comunidade. Faltam uns 10. Cheguei aqui, a comunidade era uma área missionária pequena, mas que estava caminhando e tudo. Quando cheguei aqui, eu vim para passear, aí me encantei pela cidade, aquela questão, porque eu vou tentar fazer um curso, vou arrumar um emprego, vou fazer minha faculdade. Por fim, fui ficando, passei no vestibular, fiz minha faculdade nesse tempo e comecei a me envolver mais ainda na comunidade, porque como eu já tinha um histórico de culto infantil, Sim. de juventude, fui me envolvendo, participei de várias... Foi uma formação de lideranças, né? Lideranças. Infantil, juventude. Sempre assim. E participei de semanas de criatividade, encontros de formação para professores de culto infantil, participei de encontros de jovens na UP e na paróquia, e depois de uns 5, 6 anos, veio o primeiro convite como liderança oficial, assim, na comunidade, na área missionária. Você aceita ser vice-tesoureira. Olha, lá que fui eu responsabilidade, assumir hein? Logo para um cargo com finanças. Mas isso tem um pouco um contexto, porque eu sou formada em ciências contábeis, contabilidade, então números, entende de valores, tudo isso aí. Comecei, então, como vice-tesoureira. Depois, no próximo mandato, passei para tesoureira. Depois de um período, assumi como presidente da área missionária. Olha e assim eu fui me envolvendo na paróquia, na UP, participando sempre das reuniões, dos encontros.
encontros de liderança que para mim sempre foram muito importantes, para abrir a mente e assim conhecer melhor a igreja, conhecer melhor o que é ser um líder, a vivência dentro da igreja, né? Então fui crescendo esse amor. Depois de um tempo, nós conseguimos transformar a área missionária de Ribeirão Preto em comunidade e foi aumentando, né, a paixão. Acabei deixando um pouco de lado o culto infantil e os jovens, mas para me dedicar a essa área que era deficitária, de lideranças que participassem, conseguissem participar também na paróquia, Sim. onde eu acabei assumindo um cargo. Depois de um tempo, comecei a assumir cargo no sínodo, depois passei Tá vendo, né, João? Uma coisa leva a outra, ó. Presta atenção. Isso foi uma indireta? Um degrauzinho assim, assumi na comunidade, dali a pouco, da comunidade você já está com um cargo na paróquia, da paróquia você já dá mais um passinho, você é indicada para o sínodo, do sínodo você é indicada na UP. Hoje, praticamente, eu acho que eu tenho cargos em todas as instâncias. Olha só. Não. Estou liderando, tenho liderança na comunidade, como é que você se na sente, paróquia, assim? estou envolvida Que na você UP, colocou no sínodo. Então, como é que você se sente assim com tantos cargos em participações assim no sínodo, né, na paróquia, enfim? Como é que você se sente assim? Eu falo que assim, nunca é um fardo, nunca. É sempre um momento de aprendizagem, um momento de fortalecimento. Porque assim, muitas vezes a gente começa a pensar, tá, mas aqui na minha comunidade, aqui no meu cantinho, tá assim. Aí você começa a conversar com as outras comunidades, as outras lideranças, a gente vê que não é privilégio, vamos dizer, não é exclusivo meu aquele ponto. Sim. E o que é muito bom, muito importante, assim, todos têm amor pela igreja, todos têm amor pela vida cristã, pela história, o cristianismo. Isso é importante, isso é o que nos une. E assim, e tudo isso ainda nos leva a sempre ter forças para conseguirmos dar mais um passo. E você colocou um ponto bem, bem importante, né? Se você reserva esse tempo da tua vida, né? Para assumir um cargo, você de certa maneira está ali também prestando, né? Um serviço para Deus, né? Que você está se dedicando às coisas, né? De Deus, que a gente pensa muito nas coisas de Deus lá para o reino, né? No reino de Deus. Mas é sempre bom a gente lembrar que o reino de Deus começa aqui, né? Que o nosso serviço é aqui também. Então, quando você fala que assumiu várias funções, né? Eu fico imaginando a Carla ali se quebrando para participar de várias reuniões, né? Então, e aí quando ela coloca assim, né? Mas para mim não é fardo, eu fico contente em ouvir isso, porque às vezes a gente se depara com lideranças já cansadas, sobrecarregadas, né? E às vezes elas estão cansadas e sobrecarregadas porque não encontram pessoas que possam auxiliar, né? Se propõem, se dispõem a oferecer também o seu serviço, o seu tempo. E acaba sempre que ficam as mesmas pessoas, né? Não tem outros, então a comunidade diz, não vou porque eles estão lá, né? Podem ficar mais um tempo. E essa questão, ela é bem, bem importante também, né? Como você falou da sua trajetória ali, né? Foi se envolvendo cada vez mais, culto infantil, os jovens, foi assumindo um cargo na comunidade, na UP, né? Na paróquia, no sínodo. Então, você foi sempre se envolvendo mais, né? E podendo ali se dispor. E, de certa maneira, isso é uma formação de liderança, como você falou, né? A gente vai aprendendo, a cada cargo que a gente assume, numa instância diferente, a gente vai aprendendo mais, né? Então, é uma formação de liderança. Eu acho que a gente carece muito ainda dessa formação de lideranças, né? E é sempre bom, às vezes as pessoas dizem, não, mas vocês estão bem, podem ficar. Sim, também, né? Mas é bom que surjam outras pessoas, né?
também passem por um período de formação. Sim, Então, é isso é muito bem importante isso, porque a gente pensa, a gente fala assim, sempre ideias novas, conhecimentos novos, tudo isso agregam. E é aquela coisa assim, não, porque sempre foi assim, não pode ser mudado. Não. É importante essa parceria, essa informação, essa troca de conhecimentos. Porque, às vezes, o meu jeito de trabalhar não agrada os outros. Porém, mas a pessoa chega e, se a gente for por esse lado, o que você acha? Vamos pensar por esse lado. Como que a gente envolve os outros membros, né? E isso é muito importante, a renovação. Eu concordo sempre assim, quando o pessoal fala, não, temos que ter lideranças mais velhas não na idade em pé, em conhecimentos, lideranças que já estão há mais de um mandato, de repente, ali, e lideranças novas, porque Sim. sempre é aprendizado. Com certeza. O mais velho, o que tem um pouco mais de conhecimento, vai passar para o mais novo, e aquilo vai virando um ciclo, onde a comunidade, onde as lideranças vão trabalhando. E isso é muito importante. É verdade. Nessa minha descrição toda, na minha vida, assim, eu assumi diversos cargos. Eu sou formada em ciências contábeis, em cálculos, números. Eu já assumi tesouraria, mas eu também já assumi secretaria. Aprendi a fazer ata, textos, coisa que eu não era muito boa, assim, para mim. Para quem é de exatas, né? Era um problema sério. Hoje eu já consigo fazer uma ata, que eu falo assim, gente, sou eu mesmo que estou fazendo, como que eu consigo lembrar tudo, né? Mas Deus capacita a gente. Conselho fiscal, mas é fiscalizar. É fiscalizar o quê? É conferir, é dar uma olhada, dar um suporte, é tudo assim, né? É aquela coisa, é o amor pela igreja, é o amor pelo trabalho. E tudo que a gente faz com amor nunca vai ser um peso. Às vezes, sim, a agenda dá uns conflitos, porque você tem um compromisso daqui, outro, surge uma data dali, dá uns conflitos. Mas a gente consegue priorizar aquilo que é mais leve, que traz mais prazer para a gente. Que é o amor, é aquilo que é feito com amor, não é pesado. E isso é o que a fé, para mim, mostra. O meu amor pela igreja, não é a igreja, aquela estrutura, é a palavra, é o louvor, é a convivência, é a comunhão com os irmãos, isso é muito importante. E isso me fortalece. E eu vou falar assim, na pandemia, eu senti muita falta dessa comunhão. Foi um tempo bem difícil. Foi um tempo muito difícil. Porque a gente não é igreja de mídia, né? Não. Nós somos igreja presencial, então isso, assim, por um lado foi um desafio, né? Para as comunidades se adaptarem ao novo, né? Mas, por um lado, a gente sentia falta de estar sentado aí também, lado a lado, né? Com as pessoas. E aquela coisa assim, você tá na igreja presencial, você tá ali prestando atenção naquilo. A mídia, ela é boa. Ela traz coisas ricas e traz coisas também. Mas o culto, vamos dizer assim, um culto na mídia não é a mesma coisa, porque alguém chama, alguém fala alguma coisa, você já perde você lá, distrai ali com uma imagem, a própria imagem mesmo, o seu pensamento voa longe, você acaba distraindo. Você começa a prestar atenção, o pastor não penteou o cabelo, essas coisas todas. Assim mesmo. É bem assim. Aquele presencial, aquela comunhão. Nada substitui, amigos, né? Nunca irmãos vai ter. Ali, que viram uma família, mesmo que a gente não tenha. Eu não tenho família praticamente aqui em Ribeirão Preto. Tenho um tio, uma tia. Mas a própria comunidade vira uma família. Exatamente. E assim, é uma coisa que eu sinto, né, Carla? Talvez você também sinta isso. Mesmo você estando longe, em um lugar desconhecido, você se sente em casa quando encontra uma comunidade, né, da SLB, que é tua, né? Você pensa, aqui eu tô em casa. Então você se reconhece nessas pessoas que você também ainda não conhece direito, né?
você vê nelas um vínculo de família, né? A partir do amor de Cristo. Então, isso te faz sentir em casa em qualquer lugar do Brasil, né? A gente vê o símbolo da ISLB, a gente já fala assim, tô em casa, tô tranquila. Exatamente. Porque ali tem um cantinho, um pedacinho que a gente vai se achar. De identificação. E a nossa igreja, ela é muito acolhedora nessa parte. As pessoas podem vir do Brasil inteiro, de uma ponta ou da outra, mas aquele momento, todo mundo é irmão ali, é todo mundo junto. E sempre falam, né? Eu tive algumas experiências assim, principalmente em sepultamentos no Sul, num contexto específico urbano, que nós tínhamos que fazer sepultamentos de pessoas que às vezes não eram membros, né, da SLB, é um contexto ecumênico de cemitério. Então, no final do sepultamento, as pessoas sempre vinham, né, não só para mim, mas também para os outros pastores lá, e sempre diziam: nossa, a igreja de vocês é diferente. Né? O jeito de que vocês trazem a mensagem, o jeito que vocês também prestam esse auxílio, esse apoio, esse conforto, a acolhida de vocês é diferente. Então a gente percebe assim, né, que o nosso jeito ICLB de ser realmente se destaca, né? Com certeza. É um ponto forte, né? A comunhão, esse carinho que a gente tem pelas pessoas, né? O jeito mesmo, a pregação convida muita gente. E a gente tem também um testemunho lá, né, de um casal ali de Ribeirão Preto, né, que ele já passou por várias igrejas, né, uma família que já passou por várias igrejas, e ele veio conversando comigo nesses tempos. Eu disse: olha, pastor, e a gente se identificou aqui. Isso. Né, com a mensagem, com a palavra, com a coerência, né, então aqui a gente se sentiu em casa. Nós temos esse casal que eles procuraram pela internet, eles queriam conhecer, assistiram um culto, que não era nem na época da pandemia, aqui em não era da nossa comunidade, da nossa paróquia, um culto bem de longe. Gostava. Não, mas é isso que a gente gosta, é isso que tá fazendo falta para mim. E isso é o amor que a gente tem pela fé, o amor pelas pessoas, né? O que Cristo sempre nos ensinou? E de pregar o evangelho. Isso. Como que a gente prega? É conversando. São os detalhes mais às vezes a gente tem como insignificantes, na acolhida, né? Então, às vezes as pessoas dizem: nossa, mas eu nem fiz nada demais, né? E aí a pessoa que veio diz: não, fui bem acolhido, né? E a gente às vezes nem percebe, né? Nós tínhamos uma família que ela morava aqui, hoje ela, se eu não me engano, está em Rio Claro. E eles vieram e passaram em frente à igreja num determinado domingo, daí tinha culto, eles chegaram, no final do culto eles falaram: ó, a gente foi tão bem recebido aqui que a gente está com vontade de voltar. Olha só. Venham. Eles participaram com a gente durante, acho que uns 2-3 anos. Aí eles se mudaram para Rio Claro, na região de Rio Claro. Ele tinha formação, assim, a família era de berço presbiteriano, mas eles se sentiram tão bem acolhidos ali, que ele falou: por que eu vou sair daqui? Aqui eu encontrei tudo que eu precisava, encontrei a palavra, encontrei pessoas que me acolheram. Irmãos e irmãs na fé, né? Irmãos na fé. Isso é muito e participaram com a gente ali durante um bom tempo. Isso é muito bom. Esse amor, essa comunhão das pessoas, né? E, Carla, me conta um pouco onde é que a comunidade de Ribeirão Preto se reunia lá nos primórdios, antes de ter o templo. Conta um pouquinho dessa história, talvez o pessoal de Pires conheça, outros não. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, os cultos eram realizados numa escola, que era de um membro, o seu Rudolf, era a escola Instituto de Ensino Brasil-Alemanha, o IEBA. Então, ele cedia essa escola aos finais de semana. Então, durante a semana tinha as atividades da escola, normal. Então, a gente só podia fazer as atividades de domingo. Então, a gente separava uma sala de aula para o culto infantil. Então, a gente carregava as caixinhas, os materiais, tudo para lá. E 2 salas de aula que tinham uma abertura, era onde a gente montava o culto, para fazer o culto. Ali, daí, montava o púlpito, tinha uma mesa
do professor que a gente montava, o altar, tudo, as coisas. Era tudo, como vamos dizer assim, era montado e desmontado. A gente carregava e descarregava. Mas era ali, era acolhedor. Depois de alguns anos, um outro membro tinha uma outra casa maior, que tinha umas salas maiores, o que cedeu a casa para que tivéssemos um lugar fixo e que não precisasse ficar toda hora desmontando e Sim. montando, e que também pudéssemos tentar ter mais atividades durante a semana ou no próprio final de semana, no sábado, onde nós mudamos lá nesse tempo que ficou lá nessa casa. Tivemos semanas de criatividade, não, semanas de EBF, Escola Bíblica Infantil. Conseguimos reunir crianças do bairro, fazíamos atividades ali. Eram 2, 3, 4 dias de atividades com as crianças, histórias, música, brincadeiras. Então, tinha bastante envolvimento. Com isso, conseguimos cativar algumas famílias que participavam com a gente também. E nesse meio tempo, foi adquirido um terreno. Esse terreno tinha um projeto de construir uma casa pastoral, um salão, uma igreja. Só que o terreno era um terreno íngreme, então dava um pouco de trabalho. Conseguimos construir uma parte da casa pastoral. Embaixo tinha um salão, que era sala de visita, mas que seria utilizada durante o tempo que fosse necessário como espaço de cultos. E numa conversa, tudo, entre os membros, para a gente continuar a construção dessa casa, nós vamos gastar X. Se a gente vender esse terreno, mais o X que a gente vai gastar, que a gente tem em caixa, a gente consegue comprar alguma coisa pronta. Sim. E lá fomos nós, trabalhamos a venda, conseguimos vender e fomos trabalhando a compra. Tentamos, mas esse bairro aqui, viu esse imóvel? Não, esse não. Vai aqui, vai ali. Você estava grávida do Lucas ou o Lucas já era bebê? Eu estava grávida do Lucas. Então, o Lucas já me acompanhava na barriga para cima e para baixo. Quando o Lucas nasceu, o Lucas vai fazer 13 anos agora, nós conseguimos comprar esse prédio que a gente está hoje, que é o nosso prédio físico oficial hoje, que é um prédio, onde tem o salão e 2 casas junto, que uma já virou casa pastoral durante um bom tempo. Sim. Hoje elas estão alugadas. Oficialmente, em janeiro, completamos 13 anos. Estamos, então, com 13 anos nesse local, onde já passou por várias reformas, porque era uma oficina. Eu olhava, dava pavor de entrar lá. Pavor, porque as paredes brancas não eram brancas, eram marrom, preta, azul. Preta de óleo. Pensa numa tinta azul escura, como barrado embaixo para não ver tanta sujeira. Nossa. Primeira reforma, primeiro culto lá foi praticamente sem luz, choveu o culto. Foi o pastor Marcos, que na época era pastor de Campinas, né? Isso, que é o pastor sinodal. O primeiro culto foi feito por leigos, o segundo culto foi pelo pastor Marcos. Então, aquela coisa assim, o culto inteirinho. Começou o culto, boa noite, começou a chuva. Nossa. Terminou o culto, amém, boa noite, terminou a chuva. O telhado era complicado, né? Telhado de zinco, muito barulho. Sem microfone, sem som. Sem microfone, era só no gargalo mesmo. Mas assim, aos poucos a comunidade foi se envolvendo e foi trabalhando o local. Primeiro, vamos fazer uma nova pintura, uma limpeza boa, depois uma pintura. Aí nós conseguimos, através da UP, uma ajuda financeira, onde nós conseguimos colocar o forro no salão, com o valor que a gente chegou na UP pedindo para colocar o forro, nós fomos tão abençoados que nós conseguimos colocar forro, fazer a reforma, que instalamos os 2 banheiros que nós temos hoje,
e adaptamos a salinha do culto infantil. Que era tudo Essa aberto reforma ali, foi né? a Não tinha primeira, aquela divisão. primeiro valor. Uhum. Depois disso, foi envolvendo mais a comunidade, envolvendo mais. Conseguimos adaptar, fazer a cozinha. Nós temos uma cozinha básica. Não é a cozinha, mas é uma cozinha básica, assim, para esquentar alguma coisinha. Tem uma pia, tem ali uma coisa básica. Depois de um tempo, reformamos mais um engajamento dos membros, tudo. Reformamos o piso, porque era um vermelhão. Uhum. Hoje nós temos um piso. Aquele piso queimado, né? Que se usava Era bem muito. e feio, coitado. Hoje nós temos um piso liso. Não é porcelanato, mas é piso bom. Bonito, nossa. Muito bonito. Depois de um tempo, a comunidade se envolveu e conseguiu a compra do apartamento. Um apartamento pastoral que é muito bom, ótima localização, não é longe da comunidade, dá uns 4 quilômetros do salão, e que hoje também está alugado. Então, assim, a comunidade sempre se envolveu e trabalhou. Agora, recentemente, passamos por uma adequação na parte externa. Sim. Também pintamos a nossa área externa. Trocamos a placa, que a nossa placa já estava apagada, nós não éramos mais vistos direito na área, ali na região. E ali é uma avenida de grande movimento, né? E ali tem muito movimento. É uma rua muito movimentada. Agora a pintura e a placa nova ali vão chamar atenção, né? Ficou muito bonito, realmente. E isso é assim, e tudo trabalho de envolvimento dos membros, das famílias, tudo no amor, pela igreja, o amor pela fé, que nos une na fé. E essa importância também com o cuidado, o zelo pelo espaço que a gente tem de encontro, né, pelo templo. Então isso também demonstra, né, muito a relação que a gente tem com Deus, né, um espaço bem cuidado, um espaço que tem, né, um cuidado, um zelo, né, demonstra muito também como a comunidade vive a comunhão com Deus, né. Sim, e é aquela coisa assim, uma extensão da minha casa também. Exatamente. É uma extensão da minha casa. Então a gente se envolve ali para cuidar, para mostrar a cara, uma cara bonita, né? Nesses meus pastoreios aí, na primeira comunidade, tinha um senhorzinho que ele não era luterano, mas ele foi recuperado, né? Ele tinha um vício. E um pastor, então, ali da comunidade, ele morava em frente, né, esse senhor, em frente à comunidade. Então, esse pastor prestou auxílio para ele e para a família dele, né. Então, ele saiu do vício, foi recuperado, né, pela ajuda desse pastor da comunidade. E ele ajuda, né, até hoje a comunidade, assim, nos serviços de cortação de grama pro lado de fora, quando ele vê que a igreja fica ao lado de uma avenida, então o pessoal suja muito, tem parada de ônibus, e ele sempre deixa o espaço fora da igreja muito limpo. Aí, quando eu morava lá, ele dizia sempre assim: pastora, a casa do Senhor precisa estar limpa, precisa estar bonita, precisa estar bem cuidada. Então, ele era uma pessoa que sempre tinha essa frase com ele, né? E carregava esse amor também. Ele era um amigo da comunidade, né? E ele ajudava, de fato, né? Quando era cortação de grama pro lado de dentro, ele vinha também e ajudou a pintar lá a fachada do salão da comunidade. E ele sempre estava envolvido, assim, né? Ele sempre dizia, não, a casa do Senhor precisa estar bem cuidada. Então, também é uma forma da gente demonstrar nossa fé, né? Nosso amor, né? A nossa confiança em Deus, também mantendo o nosso espaço bem limpo, né? Bem organizado, bem cuidado. Então, quando você mostrou as fotos lá do que era, né, o nosso templo em Ribeirão Preto, do que ele é hoje, então, assim, é muito fruto de oração também, muito fruto de engajamento dos membros, né, de paixão dos membros pela comunidade. E com certeza você acompanhou as diversas fases também da comunidade, né? Fases que eram melhores, outras nem tanto, né? Hoje a gente está
aí também numa fase de buscar os membros, de visitação, né, de tentar revitalizar, né, também a comunidade de Ribeirão. Então, esse é um momento também muito bonito, né, e que a gente precisa também sempre colocar em oração, né, porque todo trabalho que a gente faz sempre é nessa intenção de comunhão, né. E olhando para as fotos, a gente vê também, né, o quanto do coração de cada um que tem ali nesse templo da comunidade de Ribeirão Preto, né? De amor, de dedicação, de carinho, né? Então, na semana que o Amarildo pintou, eu estava fazendo uma visita, estava sem sinal de celular, né? Ele me pedindo ali uma opinião sobre as cores da janela, enfim. Aí eu cheguei em casa bem tarde já, aí eu disse, bom, agora ele já pintou, né? Não adianta mais. Mas aí você e a Renate já tinham dado, né, trocado uma ideia com ele ali. Mas então, assim, tem esse envolvimento, né? E muito do teu envolvimento também, pelo teu histórico, né? Nesses dias até alguém comentou assim, a Carla não é presidente, mas né? Ela está sempre ali, né, na frente, sempre motivando, sempre convidando, sempre fazendo, né? Assim como outras pessoas também aí da comunidade que a gente sabe bem, né? Que também assumem esse papel de liderança, né? E isso é importante porque também motiva, né, outras comunidades, outras lideranças ou futuras lideranças, né? Aí eu mexi com o João, disse, João, presta atenção, né? A Carla começou lá no culto infantil, foi, e hoje está no sínodo, né? Como função no sínodo. Então, assim, eu sempre brinco, né? Mas é essa, né, a questão, né? O teu dispor, a tua disposição em também aprender, em também ajudar, né? E quando você diz, a gente vai conversando com os membros, vai vendo a ideia de cada um, como é que a gente pode fazer. Essa também é uma forma de liderança e também despertar a liderança, né? Não prevalece o que eu quero, né? Talvez até seja aprovado algo que eu não quero, mas que a gente tem que ter esse espaço de diálogo, de respeito, para ver, sempre para priorizar, né? O que deve prevalecer ali no sentido do bem cuidar da comunidade, né? Então, o que é valioso para ela, o que ela considera, né? Essa questão da escuta, né, do diálogo é bem importante, né? Com certeza. Algumas vezes é aquela coisa assim, não é o meu. Uhum. Algumas vezes eu discuti, assim, em reuniões, questionei, falei, mas por que estamos tomando essa atitude, ou por que estamos fazendo isso? E eu lembro muito bem de uma reunião que eu saí da igreja chorando, porque no meu pensamento, a gente estava dando um passo para trás, assim, voltando, regredindo absurdamente numa decisão. E eu lembro muito bem do pastor Sinodal falar assim para mim, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para recomeçar e ganhar força. No dia, eu não queria entender isso. Eu não queria aceitar essa ideia. Mas, justamente, a questão de não prevalecer a minha decisão, mas a decisão em conjunto. Sim. Do que é melhor, do que a gente precisa fazer, das lideranças. Hoje eu entendo isso. A minha fé não diminuiu. O meu amor não diminuiu. Porém, aquele passo eu tive que dar, nós tivemos que dar. Eu tive que dar para trás. Mas ser mais hoje. Isso é importante. E às vezes as pessoas falam assim, mas porque eu? Não. A gente nunca tem que trabalhar o eu. É o nós. E para a gente chegar a ser um líder, trabalhar como liderança boa, é nós. Sempre o conjunto. E é o que você falou, a minha paixão pela comunidade, o meu amor pela comunidade, é o que me faz abraçar a presidência interina, vamos dizer assim. Sim. Aquele papel de, irmãos, vamos fazer isso, de puxar. Posso não ser a mãe acolhedora, o quê? Mas aquele meu dom de ficar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de dar os pitacos. Eu lembro de uma reunião
lá atrás, no início da área missionária, logo que eu assumi a presidência, lá atrás mesmo, de uma pessoa falar assim, ó, mas eu não concordo com você. Falei, obrigada. Obrigada que você falou que você não concorda. Porque é muito ruim quando todo mundo só te apoia, concorda com você, mas ninguém fala assim, não, eu não concordo por causa disso. Às vezes concorda só para não discordar, né? É importante. Tem medo, né? Algum receio. Para você também tentar, para a gente tentar também repensar ou olhar o outro lado. Às vezes a gente está tão, como é que eu vou dizer, fascinado por aquele ponto ali, a gente esquece de olhar um pouco para o lado. Então, o nós prevalece. É muito importante isso. Precisa, né? E falando, né, da reforma que houve ali, no telhado também, né? A gente não pode esquecer que também ali, aí a pintura agora. E a gente estava até brincando, né, no domingo, na saída do culto lá, de revitalizar aquela rosa de Lutero na calçada, né? Fazer uma atividade com as crianças, aí pegar umas tintas, revitalizar, fazer ainda mais visível, né, o nosso templo ali. Então, assim, isso também demonstra, né, o que a gente tá nesse contexto, né, quer ser visto e quer também ser ali um lugar também de acolhimento, né, muito mais que uma placa e uma pintura nova, a gente quer também dizer, nós estamos aqui, né, vocês podem chegar até nós, né, sejam bem-vindos. Então, eu sempre vejo isso como lema da SLB também, né? Onde a gente é bem visto, a gente também pode fazer um trabalho missionário muito especial, né? Então, esse espaço ali foi conquistado também, né? Fruto de muita oração, fruto de muito trabalho, de muito empenho. E também, hoje, Ribeirão Preto vive um outro momento, né? Não é aquele do início, nem o do meio, né? Uma comunidade que vai fazer 35 anos agora, dia 8 de setembro, é isso? Isso, 8 de setembro. Então, a gente tem muito que agradecer também, né? Por esses 35 anos e 13 anos já no templo, né? Ali efetivado agora. Tem muito que agradecer, mas também muito que pedir, né? Muito também para que Deus dê sabedoria para a gente, né? Nesse tempo aí. Então, sempre ver aquela nossa casa, né, em Ribeirão Preto como um lugar também de refúgio, né, de conforto, de acolhida, e um lugar também que pode ser fruto, aliás, ser instrumento da ação de Deus ali em Ribeirão Preto, porque a gente tem um potencial grande ali, né, e porque as pessoas vêm para Ribeirão por causa de trabalho, né, e às vezes ficam sem saber onde tem esse SLB, né? E até nós estávamos conversando, devaneando um pouquinho sobre um outdoor e tal, avisando, né, onde tem a comunidade em Ribeirão Preto. Isso tudo são sonhos, né? Sonhar por enquanto não custa, né? A gente vai sonhando. Mas, sonhos assim, são bons, ajudam a crescer. Ajudam. Vai que dá um dia, né? A gente põe um outdoorzinho ali na entrada da cidade, dizendo, olha, aqui tem SLB, rua tal, né? Seja bem-vindo. Então, assim, sempre são sinais, né, para quem vem de fora, como você chegou em Ribeirão Preto, né? Então, logo ficou sabendo que tinha algo aí, se envolveu, né? Então, tem pessoas, às vezes, que vêm, não sabem, né? Hoje já tem mais chances, né, de saber, né, que existe, porque os cultos, enfim, né, online, em algum momento também ali foi feito um trabalho, foi colocado nas mídias sociais, no Facebook, enfim, né, no Instagram da comunidade. Mas, assim, nos primórdios não existia isso, né? Eu sempre brincava com as pessoas, o dia que a gente encontrar uma igreja da ICB, um templo, de maneira fácil e direta, a gente ganha na loteria, porque às vezes tem que procurar muito, né? Porque nossos templos ficam meio escondidinhos, né? Em muitos lugares. Então, assim, o quanto que a gente puder divulgar, até essa semana a gente conversou também, né? Na reunião de presbitério, divulgar, né, em fotos os nossos trabalhos nas mídias, muito mais a gente expande também, né? Torna as nossas comunidades conhecidas, né? Vai divulgando. E eu brincando, voltando do seminário, né, com o Buga e o Fabrício, eu disse a SLB, às vezes, ela é como um pato, né?
a pata, põe o ovo e fica quieta, né? A galinha não, a galinha bota o ovo e sai cacarejando, né? Então, às vezes, a gente tem que ser a galinha que bota o ovo ali e sai cantarolando as coisas que a gente faz, né? E muito se pensa, não, mas a gente não faz nada demais. Mas o nada demais pra gente pode ser algo a mais sempre para as outras pessoas, né? Então, nunca esquecer disso, né? E estamos aí nos preparativos dos 35 anos, a celebração especial, né? E um momento também especial para a comunidade. E eu queria que você falasse um pouquinho desse teu sentimento agora já, prestes a celebrar 35 anos aí da nossa comunidade em Ribeirão. Agora olhando para o passado, olhando para o futuro, olhando para o atual momento. Eu digo que assim, a comunidade tem muito que crescer, tem muito que agregar, mas é uma comunidade que encanta. A cada dia que passa, encanta mais. Temos os membros que a gente quase não vê, mas temos aqueles que estão ali engajados. Isso mostrou também num momento que a gente foi até uma família que é membro da comunidade, que por causa das atividades não estão conseguindo participar. Nós lembramos deles, fomos até eles. Um almoço. E isso é o que nos move. Nós queremos reunir as pessoas, queremos cativar mais. Quem sabe daqui a pouco a gente não consegue aquele salão cheio. É um sonho. Sonhar não custa. É verdade. Então, essa fé, esse amor é o que envolve e que me cativa e que a gente vai comemorar com muito gosto. E você tocou num tema importante, almoço, né? E sempre os cultos da manhã em Ribeirão, né, depois dos cultos nós temos sempre almoço lá, né? Um almoço comunitário, né? Fraterno. Então, onde cada um traz, né, algo para compartilhar na mesa, né? E é o momento também de poder se ver, de conversar, né? Porque Ribeirão tem 2 cultos por mês. E então é uma maneira também da gente conversar, estar junto, né? Poder tirar esse momento também de comunhão. É um momento bom, né? Comunhão de mesa, mas também ali se tem a oportunidade de se ver de novo, né? De conversar, de olhar olho no olho, né? De poder estar junto. E isso é algo fantástico, assim, que a comunidade de Ribeirão Preto tem, né? Virou uma marca praticamente da comunidade. E quem foi aqui dos Pires gostou muito de ver esse movimento também, né? Virou praticamente uma marca justamente por isso. É aquele momento, ó, não é parar somente para ir no culto. É parar, vamos no culto, vamos sentar, vamos distrair. Ah, mas eu não consegui trazer nada. Nunca faltou comida. Sempre sobrou comida. Sempre. Então, assim, onde come 2, come 4, come 5, tranquilamente. Isso sempre envolveu. E fica aquele tempo, o momento dali de conversas, de parar também. Que e as crianças têm um momento de convívio também, né? Então, quando a gente olha assim, a comunidade reunida, a gente vê as crianças tendo aquele momento também de comunhão, de convivência, de brincadeira, né? Se conhecendo, convivendo, né? Porque moram longe uma das outras, né? E aí, quando se vêem, podem ter esse momento também, digamos assim, e por que não arriscar a palavra formação também, né? Porque quando a comunidade abre espaço para esse almoço, ela também está abrindo espaço para o convívio dos membros entre si, né? Então, isso é bacana porque elas vão firmando uma amizade, né? Também uma cumplicidade nessa comunhão, né? Então, isso já faz delas também o futuro ali da comunidade, já tem amizade ali dentro, já tem esses vínculos, né? Isso. É a forma que a gente também vai fazendo a missão, né? A gente vai trabalhando a missão e a liderança, vai trabalhando o envolvimento, tudo. E é aquele minuto, né? Ah, é 1 minuto. Não. Nós vamos ficar 1 hora, pelo menos, a mais aqui. Vamos conversar, vamos ter um momento de compartilhar. O bate-papo é muito bom também. Com certeza.
Para finalizar, Carla, uma palavra tua de motivação para quem está nos ouvindo agora. Para quem está pensando, de repente, eu não sei se eu consigo participar de uma liderança. Assim, uma palavra bem objetiva agora para quem está ouvindo, de motivação, encorajamento. Participe como ouvinte. Comece como ouvinte. Vai ganhando amor. Mas eu só sei fazer isso. Isso é muito importante. E de grão em grão, a gente consegue encher o saquinho. Então, participa. Já participando, dando uma opinião, isso já é muito importante. Ajuda muito. A gente agradece a tua participação, Carla, obrigada pelo teu testemunho também, o teu tempo, sei que tua agenda também é apertada, corrida, mas que bom que a gente conseguiu também sentar com você, te escutar. Não sei se o João tem alguma pergunta para Carla. Não. Então a gente te agradece, que Deus te abençoe e também te dê muita sabedoria e mais muito amor e paixão pela igreja dele também, assim como a tua família, né? Abraçou também a igreja e também esse envolvimento, esse engajamento. Muito obrigada, Carla, um grande abraço e nós nos vemos aí no final do mês de novo no culto, né? No quarto domingo, temos culto lá à noite e também a partir do quarto domingo eu fico lá com vocês 2 dias na semana para fazer umas visitas, né? Para procurar o nosso povo lá, né? Nossa comunidade, para tentar também ali organizar outra atividade além do culto, né? Então a gente vai seguindo assim e a gente agradece muito, que Deus te abençoe tua família e assim Ele continue sempre nos mantendo no caminho dele. Grande abraço, Carla, obrigada. Obrigada, um abraço. Temos alguns avisos, então lembramos que no sábado os jovens participam do encontro de jovens e confirmandos em Montemor, né, João? Exatamente, 2 de setembro estaremos lá. Faz um convite especial aí. Só quem é da juventude pode participar? Não. Ou quem tá fora, tá com receio, com vergonha, tá tímido. Se você é jovem, se você está ouvindo este programa, entre em contato aqui com a gente que você está muito convidado a ir conosco para lá. Vai ser legal, vai ter... Até onde você vai ter jogo, vai ter esporte, vai ter comida. Vai ter comida. Vai ter palavra, vai ter louvor. Exatamente, vai ser um momento bem legal. Então o encontro começa ali pelas 14h30 e vai até as 10 da noite, tá previsto, né? Mas vocês dormem cedo, vocês não vão ficar até tarde lá, né? Então não, tá bom. Que isso. Tem culto no domingo. Você vê na escola. Brincadeiras à parte, lembrando que domingo temos celebração aqui na comunidade dos Pires às 9 horas com Santa Ceia e também lembrando a criançada que tem culto infantil. Hoje nós ficamos por aqui, na próxima semana nos encontramos novamente aqui no Lola Talk, na nossa Lola Paluter, às 14 horas. No mais, que Deus abençoe a todos e todas e assim, até a próxima. Agradeço o João pela presença aqui também com a gente, sempre no apoio e também vocês de casa, um grande abraço, que Deus os abençoe. Um abraço pessoal, até semana que vem. Andando pela cidade, meus irmãos, eu procurei, vi tanta infelicidade nas pessoas que encontrei. Mas o amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Tentei estender os braços, minhas mãos tentei abrir, gastei todos os meus passos no esforço de servir. Mas o amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá.
mas o amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. A tarde caindo lenta deixa tantos a vagar. A noite em calçada senta criancinhas sem um lar. Mas o amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá.